Qual é a importância das boas obras na vida de um cristão? Bom, pessoal, eu me chamo Azaf, seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. E antes de começar a falar sobre isso, eu queria pedir uma ajuda de vocês. Se vocês puderem, se inscreve aí no meu canal, curte o vídeo e compartilha para algum amigo, para alguma pessoa que você acha que esse vídeo possa ajudá-la. Amém? Então conto com a ajuda de vocês. Bom, qual você acha que é a importância das boas obras na vida de um cristão? O que você pensa sobre isso? Primeira coisa que eu acho que seja muito importante para nós começarmos a falar sobre esse assunto é que, enquanto cristãos verdadeiros, nós devemos evitar alguns extremos. E em relação às boas obras, eu penso que nós devemos evitar dois extremos. O primeiro extremo é afirmar que nós somos salvos pelas obras. Nós somos salvos por aquilo que nós fazemos. Então, uma salvação pelo mérito. Nós devemos evitar esse extremo. E outro extremo que nós devemos evitar é afirmar que as obras, elas não têm importância alguma. Então, já que eu sou salvo pela graça, já que eu sou salvo pela graça de Jesus, então não importa o que eu faça. Então, esses são dois extremos que nós devemos evitar. Para isso, para entender, para começar a entender um pouco melhor a importância das boas obras na nossa vida, eu quero ler com você um texto que está lá em Efésios 2, do 8 ao 10, que diz o seguinte: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que nenhum homem se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus estabeleceu para que andássemos nelas. Então olha só, esse texto vai dizer que Deus nos salvou pela graça dele para que nós andássemos em boas obras. Então a salvação é pela graça, mas é uma graça que nos coloca em movimento. É uma graça que nos impulsiona para as boas obras. Então Deus nos salvou para as boas obras. É importante que a gente entenda e a gente compreenda que a salvação não é a linha de chegada da nossa fé, da nossa jornada. A salvação é a linha de partida. Então, se Deus te salvou, se Deus te tirou do pecado e do mundo e do império das trevas, essa é apenas a linha de partida. De agora em diante, nós temos boas obras para viver, para manifestar. Então, nós somos salvos para as boas obras. E a respeito das boas obras, eu quero, além disso, enfatizar outros 3 pontos com vocês rapidamente, para nós compreendermos um pouco melhor o papel das boas obras na vida de um cristão. E a primeira coisa que eu acho que também seja importante, além de tudo isso, é entender as boas obras, as obras da nossa vida, como um fruto. Porque Jesus, lá em Mateus 7, 16 ao 19, ele diz o seguinte, vai dizer o seguinte então aqui em Mateus 7: por seus frutos os conhecereis. Homens colhem uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos, assim toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore corrompida produz frutos ruins. Não pode árvore boa dar frutos ruins, nem pode árvore corrompida dar frutos bons. Então olha só, Jesus diz aqui que o homem bom, ele dá bons frutos. Jesus usa a parábola, a metáfora da árvore para se referir ao homem. Então é necessário a gente entender que as boas obras, elas devem ser fruto daquilo que nós somos, daquilo que nós carregamos, daquilo que nós vivemos. Então, se somos pessoas de caráter, se somos pessoas
que vivem um relacionamento com Deus genuíno, nós vamos dar bons frutos. Esses frutos, eles vão surgir como obras, eles vão se manifestar como obras. Então eu acho que quando a gente pensa em dar bons frutos, nós devemos nos preocupar muito mais com quem nós somos, com o tipo de pessoa que nós estamos nos tornando, do que propriamente com o fruto, porque o fruto será consequência daquilo que nós somos. Por exemplo, aqui na minha cidade tem muito pé de manga e tá chegando a época de dar manga. E quando chega a época de dar manga, você não precisa falar para o pé de manga dar manga, porque ele vai dar manga espontaneamente, ele vai dar manga porque ele é um pé de manga. E o fruto, ele vai surgir de uma forma natural. E Deus então fala que nós somos árvores, você é árvore. E pelo seu fruto vão te conhecer, pelas suas obras conhece aquilo que está dentro de você. E é necessário para nós nos tornarmos árvores saudáveis, nos tornarmos árvores que dê frutos, que manifestam boas obras, nós estarmos conectados com Jesus. É necessário a gente viver um relacionamento com Jesus. Lá em João 15, do 4 ao 6, Jesus ele vai dizer o seguinte: olha só, permanecei em mim e eu em vós. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, a não ser que permaneça na videira, assim também vós não podeis, a não ser que permaneceis em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, é lançado ao fogo como um ramo e murcha. Então olha só, Jesus novamente afirma aqui que para nós darmos frutos, nós precisamos permanecer em Jesus, porque Ele é a fonte que vai nos dar tudo o que nós precisamos, todo o que nós necessitamos para produzir bons frutos. Então, se nós somos árvores, Jesus, Ele é o sol que aquece a nossa vida. Jesus é a água que o nosso terreno precisa. Então, somente em Jesus nós podemos dar bons frutos. E Jesus afirma isso em João 15. Sem Ele, nós não podemos fazer nada. Sem Ele, nós não podemos dar bons frutos. Então, eu acho interessante ressaltar isso e que a gente entenda que os frutos, as boas obras devem ser como frutos de uma árvore saudável. Então, para você manifestar boas obras, para você dar bons frutos, cultive o seu relacionamento com o Senhor. Além disso, além de a gente entender que as obras são como fruto, eu quero que a gente entenda em segundo lugar, que é necessário para todo cristão verdadeiro, cristão genuíno, é necessário que todos nós manifestemos boas obras, é necessário que a gente frutifique. Lá em Tiago 2, verso 14 e outros textos, outros versículos, vai dizer o seguinte: pois, qual é o proveito, meus irmãos, se um homem disser que tem fé e não tiver as obras? Poderá a fé salvá-lo? Aí no versículo 18 ele vai dizer o seguinte: porquanto o homem pode dizer, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Aí, lá no versículo 24, ele vai dizer o seguinte: vede então como que pelas obras o homem é justificado, e não pela fé somente. Então aqui, Tiago, quando ele fala sobre a importância de manifestar as boas obras, ele está se referindo à importância de nós demonstrarmos uma fé verdadeira. E quando o Tiago aqui, por exemplo, fala no versículo 24 que o homem ele é justificado pelas obras, ele não está criando um atrito a respeito da doutrina de Paulo sobre a justificação pela fé somente. Não, pelo contrário, ele concorda com Paulo. Mas ele está se referindo a uma fé vazia, uma fé morta, uma fé que não manifesta boas obras.
E se você ler aqui o capítulo 2 de Tiago, você vai ver que ele fala em algum momento que o cristão, a pessoa que vê uma pessoa necessitada e não faz nada, e ela não manifesta boas obras, ela não se move para ajudar aquelas pessoas, esse cristão tem uma fé vazia. E essa é a crítica, essa é o questionamento de Tiago. Nós que temos uma fé verdadeira, precisamos manifestar boas obras. Todo cristão precisa manifestar boas obras. Então não existe desculpa para nós para vivermos uma vida infrutífera. Não existe desculpa para nós vivermos uma vida sem produzir frutos. É necessário que a gente manifeste frutos. E em Mateus 5, por exemplo, do 3 ao 16, Jesus ele vai dizer o seguinte: deixe a vossa luz brilhar diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então olha só, Jesus diz o seguinte: que os homens vejam as boas obras de vocês e por meio dessas boas obras eles glorifiquem ao Pai que está nos céus. Então por meio das nossas boas obras nós glorificaremos a Deus. Então existe um convite de Jesus para nós manifestarmos essas boas obras, para nós externarmos aquilo que existe dentro de nós, aquilo que aconteceu dentro de nós quando aceitamos a Ele. Então manifeste boas obras, tire as desculpas da sua vida para você manifestar as boas obras que o Senhor preparou para que você andasse. E por último, só quero ressaltar uma coisa: pelas nossas boas obras nós receberemos recompensa de Deus. Por tudo aquilo que a gente fez e aquilo que a gente faz, nós receberemos recompensa de Deus. Porque no dia do juízo final, eu e você, nós que somos cristãos, que cremos em Jesus, nós vamos chegar diante de Deus não para um julgamento de condenação. Nós chegaremos diante de Jesus para um julgamento, para galardão, porque eu e você somos salvos. Mas Jesus, no dia do juízo, ele vai nos dar um julgamento pelas nossas obras e nós receberemos recompensa diante disso. E essa é uma verdade que Paulo vai dizer em 1 Coríntios. Jesus fala sobre isso e eu só quero ressaltar um texto para vocês entenderem um pouco melhor, que está lá em Apocalipse 22. Olha só o que Jesus diz aqui então, em Apocalipse 22, 12. Eis que eu venho rapidamente, e a minha recompensa está comigo, para dar a cada homem conforme a sua obra. Então Jesus ele vai vir para dar a cada homem segundo a sua obra. Então nossas boas obras, elas não conferem para nós algum mérito para a salvação. Mas por meio das nossas boas obras, nós receberemos a recompensa. Amém? Então essa palavra eu deixo para você, que Deus abençoe e que o Espírito possa te encorajar a manifestar boas obras nesse mundo.